Senhor nosso Deus, querido, eterno e soberano Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela consolação do Espírito Santo, ó Deus, na Tua presença adentramos agora em oração, te agradecendo, Pai querido e eterno Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos, ó Pai, esta noite, Senhor, na casa de oração, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, ó Pai, o Senhor falar conosco, nos ensinar através da Tua gloriosa, poderosa, inefável, inerrante palavra. Ó Pai querido, eterno, santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu durante este dia, Senhor. Obrigado pelos livramentos, ó Pai, pelo Teu cuidado para com o Teu povo, Senhor Deus, neste dia, sobre a face da terra. Sabemos, ó Pai querido e eterno Deus, que grandes, ó Pai, muitas foram as investidas do inimigo de nossas almas contra nós. Ó Pai querido, laços foram armados, mas de todos o Senhor nos salvou. Pai querido e eterno Deus, obrigado pelos Teus servos, ó Pai, servas, filhos e filhas que já têm chegado nesta noite, Senhor, e aqueles que estão vindo, ó Deus, em direção à Tua casa. Concede, Senhor, o livramento, ó Pai Santo, eterno, poderoso Deus da glória, assim como fizeste conosco, faça com nossos irmãos. Ó Pai querido, que haja, Senhor, um despertar, Senhor Deus e Pai do Teu povo, ao aprendizado da Tua gloriosa palavra, que haja um despertar da congregação, que haja um despertar, Senhor Deus, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do círculo de oração, ó Pai, dos varões, dos obreiros, ó Pai Santo, eterno, poderoso Deus. E que nesta noite, Senhor, o Senhor nos dê sabedoria, e que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos, ó Pai Santo e eterno Deus, receber a Tua palavra, ó Pai, obedecermos, vivermos, ó Pai, os preceitos grandiosos da Tua palavra, Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, fique e permaneça conosco, não só agora, mas para todo sempre, até que o Senhor volte a nos levar para o céu. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos na última lição desta revista do segundo trimestre. O terceiro trimestre já tem avançado. Nós estamos terminando hoje a revista do segundo trimestre. Hoje, baseado no livro dos Salmos, dos Provérbios, mais propriamente o capítulo 7. Capítulo 7 como introdução. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7 de Provérbios, do versículo 1 ao versículo 14, e depois do versículo 21 ao versículo 27. Comentada pelo pastor João Batista Rosa. Glória a Deus. Provérbios 14, 27 diz que o título da lição é Conselhos, armas contra laços. Conselhos, armas contra laços. Glória a Deus. Nós vamos hoje fazer uma introdução diferente na lição. Nós vamos ler esta lição, porque ela é bastante extensa e, como o nosso tempo é pouco, aí nós vamos ler ela e depois comentaremos o último tópico, que é o conselho produz defesa. Glória a Deus. Conselhos, armas contra laços. O versículo-chave é Provérbios 14, 27. Que diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. E o pastor João Batista coloca assim o pensamento: provérbios são as leis do céu em prática na terra. Provérbios são as leis do céu
colocadas em prática na terra. Glória a Deus. Provérbios 7:1 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. O 2, pastor. Guarda os meus mandamentos e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Diaconisa Lenilson 3. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Presbítero, o 4. Diz-lhe a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Diaconisa 6. Porque a janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. Pastora 7. Vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Presbítero 9. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Diaconisa Lenilson 11. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não paravam em sua casa os seus pés. Pastora 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Presbítero 13. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse: Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Pastora 21. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. Diaconisa 22. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Presbítero 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atento a palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. 26, pastor. Porque há muitos feridos de fogo, são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Amém? Conselhos, arma contra laços. Nós sabemos que Provérbios, o livro de Provérbios, são realmente conselhos. Por isso que o pastor coloca aqui, sabiamente, que Provérbios são as leis do céu colocadas em prática na terra. A introdução diz assim, que a lição de hoje focaliza uma luta desigual. Uma luta desigual com um jovem falto de juízo, que ignora o conselho de um pai amoroso e se deixa levar pelas palavras persuasivas de uma mulher sedutora. Então, são duas situações, focaliza uma luta desigual. Um jovem falto de juízo, que ignora o conselho de um pai amoroso e se deixa levar pelas palavras persuasivas de uma mulher sedutora. A palavra hebraica, petit, significa simples. Caracteriza o moço desta história como alguém muito volúvel, que por ingenuidade desviou de sua trajetória correta. Vamos ver o que diz Provérbios 14:15.
Diz Provérbios 14, 15. Todos acharam? Provérbios 14, 15 diz assim: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Então, caracteriza o moço desta história como alguém muito volúvel, que por ingenuidade desviou de sua trajetória correta, indo para o caminho do inferno, como nós lemos em Provérbios 7, 27. O jovem aludido nesta passagem não teve forças para fugir da sedução, por falta de moral e por irresponsabilidade. Ele não soube medir as consequências trágicas de sua escolha. Vamos ver o que diz Provérbios 1:32. O jovem aludido nesta passagem não teve forças para fugir da sedução, por falta de moral e por irresponsabilidade. Ele não soube medir as consequências trágicas de sua escolha. Provérbios 1:32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade do louco o destruirás. Provérbios 1:32. Provérbios 1:32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirás. Na tradução do meu diz assim: os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Lê de novo a sua tradução, por favor. Porque o desvio dos simples os matará. Os ingênuos. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Certo. Por estar insatisfeito consigo mesmo. A história desse moço serve para nos conscientizar. A história desse moço, como todo o contexto bíblico, para que serve a Bíblia? Para nos conscientizar dos perigos a que estamos expostos e nos tornar receptivos com os conselhos de Deus. Não só Provérbios, nós vamos assim colocar, não só o livro de Provérbios, mas toda a Bíblia. A história desse moço serve para nos conscientizar dos perigos a que estamos expostos e nos torna receptivos para com os conselhos de Deus. Amém? Amém. Então, vamos fazer isso. Nós vamos ler esta lição. Eu vou pedir para alguns irmãos lerem. Nós vamos ler os versículos aqui colocados. O primeiro tópico é o conselho paterno. O conselho paterno. Muitas vezes um conselho, por melhor que seja, é ineficaz contra a tentação, a menos que seja recebido completamente pelo coração e colocado em prática. Ou seja, como é que é aquele ditado que tem aí fora a respeito do conselho? Não? O que se diz se diz a respeito dos conselhos? Alguns falam que se o conselho bom fosse dado, ninguém dava, vendia. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? É exatamente o que o Satanás propaga. Isso aí é direto do inferno, irmão.
essa palavra, porque tudo que contraria a palavra de Deus vem da onde? Do inferno. Então, nós sabemos que conselho é bom, conselhos devem ser dados, e melhor ainda, conselhos devem ser obedecidos. Por quê? Porque a Bíblia traz conselhos. O livro de Provérbios são esses. Conselhos, toda a Bíblia é conselho. Então, é por isso que nós temos que alguns provérbios populares, a gente não ficar repetindo aleatoriamente. Alguns provérbios populares. Tem muitos provérbios populares que eles têm base, não está escrito na Bíblia, mas alguém lá atrás, ignorante dos conhecimentos bíblicos, ouviu e foi se propagando. Tem muitos conselhos aí fora, né? Que se tornaram populares, não estão na Bíblia, mas tem base bíblica. Agora tem outros como esse, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, ou seja, deixa o camarada se estrubicar sozinho, não dá para você ver não. Ele não vai atender mesmo, aí é outra coisa. Se ele vai obedecer ou não, já que você é problema dele. Mas segundo a Bíblia, e através da Bíblia, eu preciso e você precisa aconselhar. Não o que eu acho. Se for para aconselhar alguém também com acho, eu acho que tem que ser assim, não tem nada disso. Nós cristãos aconselhamos. A Bíblia diz assim, eu te aconselho. Segundo a Bíblia, fazer assim, assim. Então nós damos o conselho. Então muitas vezes, um conselho, por melhor que seja, ele é ineficaz contra a tentação, a menos que seja recebido completamente pelo coração e colocado em prática. Ou seja, a pessoa ouve e obedece. A necessária obediência. Lê esse texto para mim, presbítero Sérgio, por favor. A necessária obediência. As recomendações sobre guardar, esconder e escrever os mandamentos nas tábuas do coração são imprescindíveis, emanam do coração do mestre, pai, que deseja uma vida de sucesso para o aluno, filho. A obediência a esses mandamentos ajuda a preservar a vida. Os bons ensinamentos devem ser zelosamente guardados como a menina dos teus olhos. Muito bem. Então, no versículo 2, a parte A diz que a obediência preserva a vida. E a parte B do versículo 2 também diz que esses conselhos é para serem guardados como a menina dos teus olhos. Os olhos servem para quê? Para enxergar o caminho. Os olhos servem para quê? As meninas dos olhos, ou seja, o que reflete, o que capta a imagem, manda para o cérebro, né, que é chamado, para quê? Para vermos as coisas boas, seguirmos os caminhos bons. O conselho é a mesma coisa. O caminho nos mostra, os conselhos nos mostram o caminho que nós devemos seguir. Então devem ser guardados. Sabedoria e prudência. Presbítero Geraldo, leia para mim esse texto, por favor. Nós vamos ler a lição, então vamos comentar lá embaixo. Fazer da sabedoria nossa irmã e da prudência nossa parenta significa considerá-las como parte de nossas vidas. E isto sugere uma intimidade familiar que facilita o processo da orientação. O versículo 4. Que nós lemos. Um conselho ministrado em família, que é assimilado internamente no lar, é uma poderosa arma que o filho pode usar no dia a dia contra a tentação. Muito bem. A sabedoria e prudência. Ser considerada sabedoria irmã e a prudência parente. O que diz o versículo 4 que nós lemos?
Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. O 5. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Então, a sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Às vezes, a pessoa sabe, mas não tem sabedoria. O que é sábio? A pessoa saber. Qual a diferença de saber e ter sabedoria? Alguém pode me dizer? E é uma grande diferença para te ajudar. E qual é essa grande diferença em saber e ter sabedoria? Alguém? Qual que é a diferença? A pessoa até sabe, mas não tem sabedoria. Os que sabem não praticam, e a sabedoria é o que pratica. Se eu estiver certo. Não, temos que comentar. Alguns até sabem, irmão, mas não têm sabedoria. E por não ter sabedoria, por não agir com sabedoria, também não agirá com prudência. O que é a sabedoria? O que diz lá? Lê lá para mim, por favor. Salmo 111, 10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da Sabedoria. A pessoa até sabe, irmão. Sabe que é errado. Sabe que não deve ir. Sabe que não deve falar. Sabe que não deve visitar. Sabe que não deve frequentar. Sabe que deve olhar. Sabe que não deve olhar. Mas por que ele visita? Mas por que ele vai? Mas por que ele frequenta? Mesmo sabendo. Mas não é sábio. Porque se ele fosse sábio, ele não ia. E por que ele não ia? Porque ele tem temor ao Senhor. Quem teme a Deus, não fala o que Deus não se agrada. Quem teme a Deus não vai onde Deus não vai. Quem teme a Deus não frequenta onde Deus não frequenta. Quem teme a Deus não age como Deus não age. E se age de forma contrária à vontade e querer de Deus, volta atrás, se arrepende, pede perdão. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Errar, todos nós erramos. Filhinhos, pecar, todos nós pecamos. Filhinhos, bom seria, ou filhinhos, não pequeis. A vontade e o querer de Deus é que nós não pecamos. Mas o que Pedro falou? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecais, tens um advogado, Jesus Cristo, justo diante do Pai. Então, ser sábio, ter temor a Deus, não é nunca errar, não é não pecar. Mas se teme a Deus, ele age segundo a palavra de Deus. Eu errei, me arrependo, volto atrás, peço perdão. Ofendi, é a vontade de Deus? Não, mas eu tenho sabedoria. Sabedoria do quê? Da palavra. Eu não só sei a palavra, eu tenho sabedoria da palavra. E quando que eu mostro que eu tenho sabedoria da palavra? Quando eu a
pratico, no sentido de a obedeço. Ó, teu irmão tem alguma coisa contra ti, pede perdão. O Espírito Santo fala conosco, irmão. E quem tem sabedoria, age. Por quê? Porque é prudente. Então não tem como ser prudente se não tiver sabedoria. Ser irmão da sabedoria e parente da prudência, as duas não moram em casa separada, irmão. São parentes que moram dentro da mesma casa. Se eu chamar a prudência, página 34, já. Se eu chamar a prudência, é 54. Se eu chamar a prudência, dizer assim, presidente geral, entra minha parenta, ela vai botar a cabeça assim na porta e vai dizer: a tua irmã está aí? Não, eu não tenho comunhão com a minha irmã chamada sabedoria, então eu não posso entrar. Vem, minha irmã, sabedoria, eu estou te convidando para sentar à mesa. Muito bem, você vai convidar a nossa parenta chamada Prudência? Não, eu não tenho comunhão com ela, então eu também não sou tua irmã. Não considere-me tua irmã, se você não tem a Prudência como a nossa parenta. Não anda separado. Então, ser sábio, ter sabedoria, temer ao Senhor, ser prudente, obedecer a palavra. Ser prudente. O que é ser prudente? É não falar algo que alguém vai descobrir que é mentira depois. Amém ou não? Amém. Ser prudente é não, eu tenho que ser prudente. Eu não posso falar uma inverdade, porque depois ele descobre que é mentira, a minha máscara vai cair. Então ser prudente é isso. Então ser sábio, sabedoria, princípio da sabedoria, Salmo 111, 10, temer ao Senhor. Temer ao Senhor é obedecer a sua palavra. Isso significa ser prudente. Eu temo ao Senhor. Mas se eu estiver falando uma verdade, que eu temo a Deus, aí alguém me vê desobedecendo a sua palavra, eu estou sendo imprudente. A minha máscara vai cair. Amém? Amém. Sabedoria e prudência. Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bem. Nós vamos lendo aqui, nós não vamos comentar muito, eu vou comentar só lá embaixo, fazer um comentário mesmo. Tópico 2. Conselho não aprendido. Que é os versos 7, 8 e 9. Conselho não aprendido. Lê esse trecho para mim, Diácono Lucas, por favor. Até vida. Aborrecendo o conselho paterno é violar a própria alma, que lhe serve de guia para a caminhada da vida. Muito bem. Isso. Provérbios 6, a parte A do verso 22. Muito bem. Vamos ler Provérbios 6, 22? Parte A. Ele serve de guia para a caminhada da vida. Ele o quê? Conselho. Quando pode ler. Quando caminhares, te guiará quando te deitares e guardará quando acordares. Falará contigo. Beleza. Aí no tocante aí é só a parte A. O que acontece quando o conselho serve de guia para a caminhada da vida? Diz que quando você andar, quando você caminhar, essa instrução
esse conselho o guiará. O guiará. Pode continuar lendo, por gentileza, Tiago. O sábio conselho de um pai é bênção para o seu filho, mas nem sempre o filho está disposto a aprender o que lhe for ensinado. Por isso se torna. Primeiro, quando o filho não está disposto a aprender o que lhe for ensinado, ele torna primeiro o quê? Uma vítima. Leia, por favor. Uma vítima. Pode ler. O jovem deste estudo é identificado como Como falta de juízo. falta de juízo. Versículo 7. Isso. É aquela pessoa que não sabe discernir o mal E que pode ser facilmente desviado do bom caminho. Ele vivia entre as pessoas simples que dão crédito a toda palavra. Provérbios 14, a parte A do verso 15. Considerando, portanto, o indivíduo apto a receber. Tá, então depois, aí vem o que ele, por quê? Por ele não obedecer, ou não aprender o que lhe for ensinado, ele se tornou uma vítima. Ele se tornou uma vítima. Ele se tornando uma vítima, mesmo ele vivendo entre pessoas simples, que dão crédito a toda a palavra, o que diz Provérbios 14, irmão? O verso 15, a parte A. O simples dá crédito à palavra. E esse simples é no sentido de quê? Pessoas simples. O que é uma pessoa simples? Que dá crédito. Ele é simples porque ele dá crédito à palavra. Uma pessoa simples que dá crédito à palavra não é uma pessoa sem estudo, não é uma pessoa que não tem bens materiais, não é uma pessoa que não tem conhecimento. A pessoa simples que dá crédito à palavra é uma pessoa com um coração bom, com um coração voltado para Deus, um coração que teme ao Senhor, um coração que tem prudência em observar a palavra de Deus. Jesus não diz isso? Jesus citou uma certa vez, os simples de coração. Lá no Sermão da Montanha, Jesus não falou o termo assim? Os simples de coração. O que são os simples de coração? Os que têm o coração puro. São pessoas puras, pessoas obedientes à palavra. Considerado, portanto, um indivíduo apto a receber. Ele foi uma vítima, e a vítima é apto a receber o quê? A letra A, influências comportamentais. Ou seja, vamos ler aqui o texto. Pessoas que não obedecem à palavra de Deus, pessoas que não observam a palavra de Deus, pessoas que não recebem o conselho segundo a palavra de Deus, ele é fácil de ser influenciado. Sai de lá, vai para lá, não faz isso, não vai dar certo. Enquanto a palavra de Deus diz assim: esforça-te que eu te ajudo. A palavra de Deus diz mais assim ainda: Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas.
ou aos seus filhos. A Bíblia ainda diz assim: o que teme ao Senhor não ficará envergonhado e nem confundido. Mas só que ele não recebe os conselhos, então na hora de ele fica fácil de ser influenciado. Aí vem alguém com um conselho antibíblico, fora da palavra de Deus, e ele acaba tomando atitudes fora da palavra de Deus. Por quê? Porque ele é influenciado. Ele é influenciado a ter comportamentos antibíblicos. Esperei. O que está escrito na Bíblia? Se está escrito na Bíblia, é para nós observarmos, né? Como o pastor João colocou aqui no pensamento. Olha que coisa, que pensamento. Esse homem o pastor João Batista é maravilhoso. É um dos mestres assim de Anápolis, depois do pastor Clarimundo, que ele é admirável. Olha o que ele coloca: provérbios são as leis do céu colocadas em prática na terra. O que são provérbios? Conselhos. O que a palavra de Deus é para nós? Conselhos. Então, toda a Bíblia. Então, quando a pessoa não aprende o que lhe é ensinado, não está disposto a aprender o que lhe é ensinado, o que lhe for ensinado, por isso se torna uma vítima. Vítima do quê? Influências comportamentais. Diaconisa Lenilson, leia para mim, por favor, esse texto. Influências comportamentais. O falto de juízo não entende o perigo de se sentar na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Segura um pouquinho aí. Irmãos, é aqui que eu falei para você, já hoje. Eu não posso falar para você algo que é ser prudente. É ter a prudência, é ter o cuidado de não falar, de não se comportar de forma inverdadeira, porque uma hora a minha máscara vai cair. É isso, ser prudente. Então nós temos que ser, a Bíblia diz, conselho de Provérbios: seja irmão da sabedoria e a prudência seja tua parenta. Ande com elas. Então, aí a pessoa diz assim: eu temo ao Senhor. Você obedece a palavra de Deus? Obedeço. Aí, ele está dizendo que obedece, ele está dizendo que aprende, ele está dizendo que aceita, está disposto a aceitar os conselhos, ele aceita o conselho. Mas só que daí a atitude dele mostra que ele foi uma vítima, porque não aprendeu, e ele, por ser vítima, ele se tornou influenciável com maus comportamentos. Porque como que eu posso dizer que eu obedeço a palavra de Deus, e você sabe de cor salteado, mas vamos só folhear a Bíblia aí, para não perder o costume. Provérbios 1:1. Sim. É Salmos 1:1. Você sabe de cor aí? Pode ler, por favor? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do Espírito, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto, irmão. Não sou eu, não é você, não é invenção minha, nem muito menos querer botar banca, quando eu falo aqui, quando um servo de Deus fala: irmão, quem obedece não frequenta lugares que Deus não frequenta. Está na Bíblia. É isso que Salmo 1 está dizendo. Não frequenta ambientes que Jesus não frequenta. Não permanece em ambientes que Jesus não está. Aí, eu digo que aceito os conselhos, eu digo que tenho sabedoria, eu digo que sou prudente, sábio,
Teme ao Senhor. Prudência. Obedece a sua palavra. Aí eu falo que sou sábio, falo que sou prudente. Aí você me vê sentado na roda dos escarnecedores. Aí você me vê indo atrás e se comportando com os desígnios, conselhos ímpios. Se comportando, o que é ser ímpio? A palavra ímpio significa deixou de ser santo. Ou seja, deixou de andar segundo os passos de Cristo. Eu vou falar uma coisa para você. Não escandalize. Não escandalize. Mas, quando uma pessoa, ele sai da presença de Deus, ele deixa de servir a Deus, de fato, deixa de servir, vai para o mundo mesmo, você tem que chegar nele como servo de Deus. E alguns convites desta pessoa desviada, porque quando ele desvia e começa a fazer certas coisas, o conselho é dado, e ele não obedece, ele não é agradável aos olhos de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, até com certas conversas, com pessoas que perderam o temor a Deus. Alguém me disse essa semana assim, não, essa semana não foi ontem, né? Hoje é terça. Eu não estou na igreja, mas eu temo a Deus. Não foi a semana não, foi a semana passada. Eu não estou na igreja, mas eu temo a Deus. Eu não obedeço a palavra, mas eu temo a Deus. O que você acha que eu falei, irmão, dessa pessoa? Então eu desconheço a Bíblia. Porque o que é temer a Deus? O que é temer a Deus, irmão? Eu não estou na igreja, eu estou fazendo um monte de coisa no mundo, eu estou me afundando no mundo, e eu temo a Deus? E você já deve ter ouvido, já deve ter ouvido de algum desviado essa palavra. Eu não estou na igreja, mas eu tenho muito temor. Já ou não? Vai contar a história para boi dormir, irmão. Não estou na igreja, não obedeço a palavra e tenho temor. Estão confundindo temor com outro sentimento. Quem teme mostra sabedoria, mostrando sabedoria através da prudência. O que é ser prudente? Mostrar e falar aquilo que alguém vai descobrir e vai dizer é verdade. O que ele falou é verdade. A forma que ele procede é verdade. O meu proceder com prudência é obedecer a palavra de Deus. Então, nem se deter, falta de juízo, não entende o perigo de se assentar na roda dos escarnecedores, e nem de se deter no caminho dos pecadores. E a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o que não se detém, que não aceita o conselho dos ímpios, que não ouve conselho de ímpio, que não... Tem uma coisa aqui muito interessante aqui, ó. Vale a pena nós vermos aqui. A Bíblia você tem que ler, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Para aí, o que você está me falando tem respaldo bíblico? Não, eu acho. Não quero saber o que eu acho. Eu não ando segundo os achos. Irmão, olha para mim por favor aqui, irmão. Nós cristãos, nós não andamos, nós não procedemos, nós não falamos o negócio de eu acho. A Bíblia não tem eu acho.
Se nós somos cristãos, somos chamados de cristãos, então nós andamos segundo a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, não anda no conselho dos ímpios. O conselho de ímpio é: Deus fala de um jeito, mas você pode fazer de outro. A Bíblia diz assim, mas não é muito bem desse jeito, não. É o conselho de ímpio. E não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores. O que é não se deter no caminho dos pecadores? Treva se dá com luz? Então está aqui o negócio, irmão. Não é invenção minha, não é utopia, não é mirabolação da cabeça. Que crente não vai aonde Cristo não está. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que é bem-aventurado que se não detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Está parado, está no ambiente, está frequentando, está ali no meio, está dando risada do que eles fazem, está dando risada da forma que eles procedem, está achando graça nas gracinhas deles. Isso é se deter, está parado, está observando. Não se detém no caminho dos pecadores. Não compartilha. Que é a Bíblia que fala, irmãos. A Bíblia que nos aconselha que nós agora somos separados. Sim ou não? Separados. Não se detém no caminho dos pecadores. E agora, aí termina. E muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Porque um passo, começa o conselho do ímpio. Não tem problema não, irmão. Não, filho. É só um pouquinho. Olha, conselho do ímpio. Deixou de ser santo. Eu quando eu estava na igreja, eu tinha essa mente, mas a minha mente agora é aberta. Não tem problema não. Conselho do ímpio. Se aceitou o conselho ímpio, se detém no caminho dos pecadores. Frequenta onde ele frequenta, aceita o convite dele, vai onde ele vai, acompanha ele. Nós não somos para sermos influenciados. O Senhor nos deu poder para nós influenciarmos. A igreja não tem que imitar o mundo, irmão. O mundo, se quiser, que imite a igreja e se torne santo. Quando eu digo mundo, eu digo as pessoas. Porque se ele aceita o conselho, se ele se detém no caminho, logo, irmão, não é muito, ele já se assenta, aí ele já está abancado na roda dos escarnecedores, achando graça de piada da Bíblia, achando graça de piada de Jesus, achando graça de piada de Deus, achando graça dos dons do Espírito Santo, achando graça de falar em línguas. É isso que faz na roda dos escarnecedores. Escarnece. Agora nós temos o conhecimento da palavra de Deus, que nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores, porque se nós tememos a Deus e andamos com prudência, não vos enganeis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Faz piada de Deus, pode fazer. Aí não acontece nada hoje, pensa que está tudo bem? Faz piada amanhã, dá risada à vontade. Segue lá os estandartes que faz graça das línguas estranhas, graça com a igreja evangélica, graça com as coisas de Deus. Vai dando risada, vai achando graça. Não aconteceu nada hoje, não pode continuar, não tem nenhum problema. Só que eu estou com a Bíblia e não abro. Deus não se deixa escarnecer. E por que então, se Deus não se deixa escarnecer, irmão, e a pessoa faz graça, faz piada, acha graça e nada aconteceu? Justamente porque nós estamos no tempo da graça. Que a graça, você já aprendeu, eu já ensinei, a graça é pior do que a lei. Tem gente se enganando, irmão. Vou falar de novo. A graça é pior do que a lei. Sabe por quê, diaconisa Cláudia?
na época da lei, faz, toma, recebeu, acabou. Foi. Fez uma vez, não tem duas, irmão. Já era. O que Jesus falou? Negócio da lei? Olho por olho, dente por dente. A graça não. Sabe por que a graça é mais perigosa que a lei? Porque tem um atributo de Deus, sempre existiu, e Deus nunca vai mudar. Tem um atributo de Deus chamado longanimidade. Não é de agora. Deus é eterno. Seus atributos sempre foram eternos. E esse atributo chamado longanimidade, ele é mais nos concedido agora, na graça. Tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Deu, levou, acabou. Graça, longanimidade, faz hoje, não aconteceu nada. Pensa que Deus está se agradando. Faz amanhã, não aconteceu nada. Pensa que Deus está se agradando. Sabe o que está acontecendo dentro da longanimidade, Cláudia Cláudia? Vai acumulando. Vai acumulando. Aí chega um momento, o tempo que não é meu, não é seu, que Deus mostra, eu não me deixo escarnecer. Vamos prestar conta. E assim, irmão, a graça, ela é tão perigosa e precisa ser muito levada a sério, essa liberdade, que tem coisa que Deus me dá a oportunidade de eu me arrepender e eu não faço agora, diácono Moacir. E eu penso que está tudo bem e eu vou empurrando Deus com a barriga, como se eu pudesse fazer isso. E não vai acontecer nada comigo aqui, mas o Espírito Santo está me dando oportunidade. O Espírito Santo está falando comigo que eu ofendi, que eu deixei alguém triste, sabe? Que eu deixei alguém aborrecido, enfim, ele vai me falando. Mas só que as coisas estão indo bem na minha vida. Deus continua me dando mensagem, eu continuo conquistando, eu não fui mandado embora do trabalho, as portas estão se abrindo para mim, eu conquistei roupa nova, sapato novo, carro novo. Deus está tudo bem. Vocês estão vendo como que a graça é perigosa? Aí, nada aconteceu nesse terreno. E aí, Senhor, Deus está me usando, eu estou expulsando o demônio, eu estou curando o enfermo. Vou te mostrar o texto bíblico que eu estou falando. O perigo da graça. Na graça, irmão, esse favor imerecido, todos os dias eu tenho que estar me autoanalisando, eu tenho que estar pedindo perdão, peço perdão do que eu lembro, e peço perdão do que eu não lembro, para não correr o risco de ter alguma coisa acumulada, porque vai chegar naquele dia, aí eu não, acho que Deus está bem comigo, eu estou expulsando o demônio, eu estou curando o enfermo, eu estou pregando a palavra, só que agora eu fui chamado para a prestação de conta. Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome aconteceu, em teu nome eu fiz. Certo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ué, mas como assim, Jesus? Pois é. Você pensou que você era usado? Não era por você, era por misericórdia de quem te ouvia. Botava a mão nos enfermos e era curado. Mas você, ofendeu, andava de cabeça erguida, deixou pessoas entristecidas, nunca pediu perdão. Te lembrei de algumas vezes, mas você media o espiritual com o material, porque tem muitas pessoas que medem dessa forma, irmão. Tem tudo bem na minha vida material, então Deus, estou de bem com Deus. Não confunda isso. Aceite o conselho da palavra de Deus. Não confunda. Não confunda. Então, é exatamente isso aqui. Se detém na roda
dizendo, não se detenha na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Pode continuar, por favor? Ele não vê nenhuma maldade em frequentar lugares degradantes ou ambientes hostis a uma vida de santidade. O falso de juízo é uma presa fácil para com as blandices dos tentadores. Provérbios 1, versículo 10. Vamos ler? O que diz Provérbios 1, verso 10? Filho meu, se os pecadores te atraírem com afago, não consintas. Viu? Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Quiser atrair você, não consinta. Mas o camarada está com a mente cauterizada, ele é uma vítima, está sendo influenciado, e ele frequenta ambientes hostis, sabe? Degradantes, contrário a uma vida de santidade. Se ele é uma vítima, Diaconisa Cláudia, a letra B, por gentileza. Influências, circunstâncias do tempo. Influências circunstanciais no tempo. Pode ler, por gentileza. A tentação sobrevém a todos, em todo o tempo, no crepúsculo, à tarde, no dia e na escuridão da noite. Para Davi, um homem experiente, ela veio à tarde, 2 Samuel 11, versículo 2. Para José, um jovem temente a Deus, ela veio de manhã. Para o jovem falto de juízo, ela prevaleceu noite adentro. É sábio que pessoas desocupadas, É sabido. é sabido que pessoas desocupadas vivem solitárias e com crises depressivas. Estão mais suscetíveis a enveredar por caminhos perigosos. Porém, o falto de juízo, independentemente de tais circunstâncias, em qualquer momento pode ser levado por todo o vento, pela astúcia dos tentadores. Efésios 4, 14. Daqui a pouco nós já lemos. Olha o que diz. Que a tentação sobrevém todos nós. A Bíblia falou, aqui a lição falou a respeito de Davi, que a tentação veio à tarde. O homem segundo o coração de Deus. E por que ele foi tentado? Presbítero Sérgio. Era para ele estar onde? Ele era o rei. Naquela época, o rei estava sempre na linha de frente da guerra. Ele não estava doente. Ele não era velho demais para guerrear. Ele simplesmente deixou de fazer o que era para ser feito. Então aí ele tinha sabedoria? Tinha. Ele sabia o que era para ser feito? Sabia. Mas ele agiu de prudência? Não. E por não agir de prudência, está ele lá, passeando, vamos assim imaginar, no terraço do palácio, acima das demais casas, uma bela tarde, Betseba já tinha feito seus afazeres, já tinha limpado a casa, já tinha dado água para os cabritos. Então agora era a hora do que ela fazer o quê? O que ela estava fazendo, irmãos? Tomando um banho. Depois dos seus afazeres. Davi lá por cima, acima das demais casas, olhou lá para o quintal de Betseba e viu. Caiu em tentação. A tentação veio à tarde. A Bíblia diz que
para o jovem José, um jovem temente a Deus, veio de manhã. Veio de manhã. Potifar sai, José levanta. A mulher de Potifar levanta de manhã. E eu não sei, você já deve ter estudado ou lido que de manhã os nossos hormônios estão à flor da pele. Os casais sabem disso. De manhã triscou, pegou fogo. De manhã nós estamos descansados. Pode pesquisar que é verdade. A mulher de Potifar, infiel a Potifar, levanta daquele jeito e vai tentar José. Só que ele era um jovem, a lição está dizendo, e a Bíblia também diz, segundo a Bíblia, ele era um jovem temente a Deus. E para o jovem falto de juízo, ela prevaleceu noite adentro. Os versículos de 9 a 18, de Provérbios que nós lemos, do Provérbios 14, do Provérbios 7, aliás, do Provérbios 7, entrou noite adentro. Aí, olha o que a diaconisa leu, que está na lição, que é sabido que pessoas desocupadas, pessoas o quê? Desocupadas. Aí, lembra dos provérbios popular que eu disse, que tem uns que não está na Bíblia, mas você acha fundamento na Bíblia? Que nem esse aí do conselho, esse é antibíblico. Isso aí vem lá do inferno, isso aí não. Então nós temos que aconselhar. O conselho é bom para quem dá, para quem recebe, melhor ainda para quem obedece. Então, esse ditado aí de que se conselho fosse bom não se dava mentia, é diabólico. A Bíblia é conselho. A Bíblia diz que nós temos que aconselhar e conselho. Aí tem outro provérbio que não é bíblico, mas tem base bíblica. E é um deles assim que diz: mente desocupada é a oficina do diabo. E é base bíblica. Porque a mente desocupada, aí o pastor coloca aqui, que é sabido que pessoas ocupadas vivem solitárias, e com ele, e com crises depressivas, estão... O que a pessoa que está depressiva pensa logo? Uma das coisas que é comum o depressivo pensar, irmão. A maioria pensa, ou todos pensam, chega um estágio que pensa. Para cabo da vida. Para aí. E o que Satanás fala? Acaba com o teu sofrimento. Você vai para um lugar melhor. Você não vai precisar ficar aturando pessoas. Você não vai sentir mais dor. Você não vai sentir mais tristeza. E por quê? Porque a mente está depressiva. A mente está vazia, desocupada. Tem outras que não. Enfrenta a depressão, enfrenta mesmo. Não, eu preciso lutar. Eu preciso congregar. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conversar. Eu preciso passear. Eu preciso dar a volta. Eu preciso levantar. Eu preciso dar a volta por cima. Então esses, o inimigo não usa. Mas as mentes desocupadas, que vivem solitárias e com crise depressiva, estão mais susceptíveis a enveredar por caminhos perigosos. Aí a Bíblia diz assim, porém, a lição diz assim: porém, falta de juízo, independentemente de tais circunstâncias, independente de estar desocupado, independente de estar depressivo ou não, ele é falta de juízo. Por quê? Porque ele não aceita conselhos. Ele não ouve conselhos no sentido de obedecer. Então esse, em qualquer momento, pode ser levado por todo o vento, pela astúcia dos tentadores.
não está depressivo, não está desocupado, mas porém é desobediente aos conselhos do pai, desobediente aos conselhos da mãe, desobediente acima de tudo aos conselhos da Bíblia. Então está ocupado, não está depressivo, mas porém vai ser levado por todo o vento, pela astúcia dos tentadores. Porque no mundo espiritual não tem meio termo, não existe um muro. Fulano, já preguei para ele, já preguei para ela, e ele está facinho já. Ele está em cima do muro. Se ele está em cima do muro, pode ter certeza, em cima do muro não está do lado de Deus. Não tem dois caminhos. De Deus, esse negócio de ouve, está quase, mas não foi ainda, então não tem nada de Deus ali. Não tem sim, no mundo espiritual não tem muro. Estou no meio, nem diabo nem Deus. Não. Ou é Deus, ou é diabo. Tem meio termo. Assim, é esse aqui. Não está também desocupado, não está depressivo. O que diz Efésios? Alguém abriu Efésios 4:14? Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda com todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Olha aí. Sabe a minha preocupação? De verdade assim, eu fico pensando, a gente insiste, a gente fala, e como eu estou dizendo, é a minha obrigação aconselhar. E um dos conselhos que eu dou para a igreja, e nós sempre damos para a igreja, irmão, frequenta o estudo bíblico, venha para o estudo bíblico. Irmão, não é pecado, mas seja sincero. Ou responda, não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você tem um compromisso de devocional, como eu tenho, ou não tenho, ou sei lá. Mas, quem sabe, nem todos nós que estamos aqui hoje tivemos tempo de receber alguns conselhos através da palavra de Deus. Talvez foi hoje, você não teve tempo de sentar 5, 10 minutos e ler a palavra de Deus e seguir a sua leitura devocional. Tem dia que pula-se o horário do devocional e vai tarde. Então o que acontece? Se a pessoa não tem um compromisso devocional, dia a dia, um momento, um compromisso de pegar os conselhos bíblicos, qual é o melhor conselho que eu tenho a dar a ela? E você dá a ela? Que frequente o estudo bíblico, a escola bíblica. Agora eu fico pensando, irmão, aí é preocupante. Porque se não tem um devocional, não tem uma disciplina, isso é disciplina, de ler um versículo, um capítulo por dia, não é disciplinado nisso, e ainda não faz questão de frequentar a escola bíblica, como que é a vida espiritual dessa pessoa? Aí cai novamente aqui na questão da prudência, que é a Conisa Patrícia. Eu tenho fé, tenho. Você estuda a Bíblia? Não. Você frequenta estudo bíblico? Não. Você faz um cronograma de estudo da Bíblia durante o ano? Não.
Mas para aí, então tem alguma coisa errada. Porque sem Bíblia, ou lendo, ou ouvindo, não existe fé. É a Bíblia que fala. Fala ou não fala? Você tem conhecimento disso. A única fonte que gera fé em mim é a Bíblia. A única fonte que gera fé em você não é oração. Por que você ora? Você ora não é para ter fé. Você já ora porque você tem? E por que você ora? Porque você tem fé. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele ouve as nossas orações e nos responde. Então, para aí. A pessoa não tem uma disciplina em leitura da palavra. Não frequenta o estudo da palavra. Não tem um compromisso em leitura diária da palavra. E vem dizer que tem fé? De que fonte ou que fé é essa? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que a única que gera em mim a fé, que gera em um cristão a fé, é a palavra de Deus. E por que eu creio? Por que eu oro? Porque eu vou dizer, Senhor, olha para você ver, porque é bíblico. Eu vou orar a Deus, Senhor, o que é impossível para o Senhor? Porque a tua palavra diz que o Senhor abriu o mar vermelho. A tua palavra diz que o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. A tua palavra diz que o Senhor usou um pequenino Davi para derrubar um gigante. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se o Senhor é o mesmo, o Senhor curou cego, o Senhor ainda cura. A tua palavra diz que diante de uma palavra o Senhor cerrou o céu. A tua palavra diz que diante da tua palavra o Senhor abriu as portas do céu. Aonde está escrito tudo isso, irmão? Na palavra. Então isso eu não oro porque eu não oro para ter fé. Eu oro porque eu tenho fé, por ter lido a palavra de Deus e ter visto que Deus fez e que Deus não muda e Ele ainda vai fazer. E aí, se a pessoa não tem? Se torna um imprudente. Um imprudente. Né? Que vai sendo levado por todo o vento. Ele é falto de juízo. Ele não aceita, ele não tem os conselhos. Não aceita os conselhos da palavra de Deus. Vamos lá para o último tópico, irmão. O conselho produz defesa. O conselho produz defesa. Olha o que nós lemos no Provérbios, capítulo 7, o verso 24 ao 27. Provérbios 7, 24 ao 27. Olha o que diz. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Olha o 27 último. A casa dela é caminho para o abismo, é caminho de morte, e desce para as câmaras da morte. O conselho produz defesa. A palavra de Deus é conselho para nós. Nós aconselhamos através da palavra. Olha que coisa interessante aqui, ó, quando você lê. O simples a que o texto se refere é o tipo de pessoa que precisa ser armado de sabedoria. O simples. Precisa ser pessoas armadas de sabedoria. E quando ele se arma de sabedoria, ser simples é porque ele tem um coração puro, um coração obediente. Certo? É aquele considerado ingênuo porque não teve por negligência sua mente preparada, não teve
por negligência, sua mente preparada para as coisas sadias. Por isso o pai fala aos demais filhos. O pai fala aos demais filhos: dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Aos filhos. Aí uns obedecem e outros não obedecem. Como? Conhecendo a lei de Deus. Dar ouvido às minhas palavras que saem da minha boca. Sai da minha boca é o seguinte: conhecendo a lei de Deus. Os simples e os aprendizes da lei são convidados a buscar sabedoria como a um tesouro, isto é, com muito esforço e dedicação. Provérbios 2 e 4. Se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Devem também entendê-la. Isto é, com muito esforço e dedicação. Devem também entendê-la. Isto é, requer uma vida aplicada. Que diz os Provérbios 2 e 20. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Ao contrário de Salmo 1 e 1. Certo? Dando valia ao Salmo 1 e 1. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens bem. Não se deterá nos caminhos dos pecadores. Guardará a vereda dos justos. Vereda quer dizer caminho. Guardará, andará no caminho dos justos. Não andará pelo caminho dos homens andará pelo caminho dos homens de bem, ou seja, tomará conselhos pelo caminho dos homens de bem e guardará os caminhos dos justos. E isto requer uma vida aplicada. Quando te caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, como já foi lido lá, Provérbios 6, 22. O que guardará? Quando te caminhares, o conselho, o bom conselho, o conselho tomado, o conselho atendido, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Os sacrifícios e a oração não serão aceitos sem o conhecimento e a prática da lei. Pois somente os que observam os mandamentos divinos é que têm vida. Os demais estão mortos para Deus. Olha aqui que eu falei para vocês já hoje da palavra, do perigo e da preocupação. É a Bíblia que está dizendo, irmão. Os sacrifícios e a oração não serão aceitos sem o conhecimento e a prática da lei. Sem o conhecimento e a prática da palavra. Não sabe ler? Não, então põe a Bíblia para escutar. Não sabe ler? Não, então vem escutar a palavra de Deus. Está com problema nos olhos? Sabe ler, mas está com problema nos olhos? Sabe ler? Está com o óculos quebrado? Vem ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz. Vamos lá? Vamos para a Bíblia. Se não der tema, nós vamos na Bíblia. Olha o que diz Provérbios 15, 8. Provérbios 15, 8.
o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Mesma coisa, tá? Tradução. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Quem é reto? Quem anda no conselho dos ímpios? Se detém no caminho dos pecadores? Ou anda segundo o conselho de Deus? E como que eu vou saber quem é o segundo o conselho de Deus? Buscando o conhecimento da palavra. Então, é o que a Bíblia está me ensinando, que o sacrifício e a oração não serão aceitos sem o conhecimento e a prática da lei, sem o conhecimento e a prática da palavra. Vamos ver aí no Provérbios 28, 9. Pode? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E nós sabemos que a lei é a palavra. Não é a lei de Moisés em si. Nós vivemos no tempo da graça, que também precisa ter conhecimento da palavra. Tá? Não fazer isso que eu falei já hoje aqui. E já ouvimos outras vezes. Ah, é graça, é graça, é graça. Mas não é de graça não. Tem que se esforçar e fazer a tua parte. Tem que se esforçar e fazer a minha parte. Senão o negócio acumula, chegar lá na frente o negócio vai estreitar. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ora, mas está orando contrário, em contrariedade à palavra de Deus? Que fé é essa? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra. Ouvir pela palavra, ou seja, tudo que eu oro através da palavra, não contrário à palavra. Se eu tenho fé, foi através da palavra, foi gerado em mim pela palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não a palavra, pela palavra, através da palavra. Por que você ora? Porque eu ouvi a palavra. Como você tem certeza da vitória de tanto orar? Pela palavra. Porque está na palavra. Então essa oração, ela é ouvida, mas as demais, a Bíblia diz que ela é abominável. Ora por orar. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Oração. Eu tenho costume de orar. Isso é bobice, irmão. Oração não é costume. Oração é necessidade e prova da fé. Costumar orar, aí vai cair no que Jesus falou lá, que não adianta nada. Que pensa que por muito repetir é que será, e não é. Não é no muito falar, não ficar repetindo ladainhas, não é isso. É ter fé pela palavra. O que a palavra de Deus diz? O que Jesus ensinou? Jesus falou uma certa vez sobre a questão da oração, que você tem que insistir. E não é insistir porque eu tenho o costume de orar, não. É insistir porque eu ouvi pela palavra que através de eu insistir, de eu bater, de eu buscar, eu vou achar, eu vou encontrar, eu vou se abrir. E Jesus ainda falou mais ainda, que um homem, um juiz iníquo, não temia a Deus, não temia os homens, mas de tanto a mulher insistir, ele atendeu. E essa palavra Jesus deixou para quê? Para mim, para você. Não é ter um costume de orar, mas orar porque você crê na palavra. Vou insistir, não recebeu, não tem problema, eu vou insistir. Não vai receber amanhã? Eu vou insistir, por quê? Porque diz pela palavra que a insistência faz eu ser ouvido. Não é pelo muito eu falar, mas é porque eu tenho base e acredito na veracidade da palavra. Da palavra. A Bíblia diz assim, mais a lição. Aí termina. Pois somente os que observam os mandamentos divinos
é que tem vida. Diz o Provérbios 4:4. Que os que observam, somente os que observam os mandamentos divinos têm vida. Vamos ver o que é isso, irmão? Provérbios 4:4 diz: ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos? Olha aqui por gentileza. Morto tem esperança. E a Bíblia, quando nós dizemos assim, só não haverá mais esperança quando morrer. Enquanto estiver vivo, tem esperança. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Enquanto nós respirarmos, enquanto nós tivermos ciência do que diz a palavra de Deus, nós temos vida, irmão. Nós sonhamos. Porque só morto não sonha. Verdade ou não é? Quando você parar de sonhar os teus sonhos, os teus projetos, deixar de... Está morto. Morto espiritual. O que é ser morto espiritual? Não acredita mais na palavra. Não tem mais a palavra no coração. Não retém mais a palavra no coração. E a partir do momento que nós deixamos de reter a palavra, nós deixamos de sonhar, deixamos de projetar, deixamos de ter vida. Até porque a Bíblia diz, que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Você vai ter vida se você guardar a minha palavra, se você tem comunhão com a minha palavra. E a Bíblia diz que 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então por que eu vou ter vida? Por que eu vou viver em reter a palavra? Porque eu reter a palavra significa para nós termos comunhão com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os demais estão mortos para Deus. Os demais quem? Provérbios 5:23. Os demais. E ele morrerá pela falta de disciplina. O que eu falei para você já hoje? Olha aqui. Não tem disciplina num devocional. Não tem disciplina em ler um versículo por dia. Não tem disciplina em ler um capítulo por dia. Não se disciplinou em procurar ler a Bíblia durante 1 ano, durante 2 anos. Não sei. Mas a Bíblia está dizendo, ele morrerá pela falta de disciplina. Ser indisciplinado é não buscar conhecimento. Você que bagunçava lá na escola, com a tua mãe era chamada, o que a professora dizia para a sua mãe? Dona Maria, eu chamei a senhora aqui, sabe por quê? Porque a sua filha Patrícia está indisciplinada. Aí a Dona Maria dizia assim, ela ia corrigir. E sabe por que dizia para a Dona Maria que a filha dela, a Patrícia, estava disciplinada? Que dizia assim, a sua filha não está interessada em ter conhecimento. É o que a Bíblia está dizendo. Sabe? Não sei o nome. Chamei a senhora aqui, sabe por quê? Porque a sua filha Lenilce não está interessada no conhecimento. Ela está dizendo, está indisciplinada. Indisciplinada é isso aqui, não buscar conhecimento. Ele morrerá pela falta de disciplina, pela falta de ter interesse ao conhecimento, e pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Quem não tem conhecimento, ele bate aqui, procura ali, não acha, procura aqui, não acha, procura lá, não acha, sai cambaleando como um bêbado, sai cambaleando por aí, porque não tem disciplina. E quem não tem disciplina,
busca conhecimentos e bate em muitos lugares que não é para bater, entra em muitos lugares que não é para entrar, e procura e nunca acha. Mas quem tem disciplina, a Bíblia é bem clara em dizer: batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi e recebemos-á. Amém? Glória a Deus. Dê o nosso tempo. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. O livro de Provérbios, irmãos, esses conselhos, os conselhos do livro de Provérbios, só quero ler aqui o versículo 1 com você, versículo 1 do capítulo 1 de Provérbios. É interessante essa observação aqui. Olha o que são os provérbios. Uso dos provérbios. Usa os provérbios para quê? Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que são os provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Provérbios é isso. Provérbios de Salomão são conselhos para tudo isso que está escrito aqui. Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus. Você que nesta noite tem a sua oferta, tem o seu dízimo, trouxe uma oferta, pode ofertar. Se você quiser usar o cartão ao você dirigir-se ali, alguém vai te atender, mas vamos mesmo assim agradecer a Deus pela nossa vida financeira. Senhor Deus, Pai querido, Eterno Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por esses momentos ímpar que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá. Pai Santo, Eterno e Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo também te agradecemos pelas nossas vidas financeiras, Senhor. Pai, recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta. Pai Santo, Eterno e Poderoso Deus, e aqueles que não têm nesta noite, Senhor, dai-nos condições de virmos ter os demais cultos e assim estarmos te adorando, temendo a tua palavra. Pai, que estas palavras, Senhor, que nós ouvimos hoje, da tua parte, da tua Bíblia, da Bíblia Sagrada, que é a tua palavra, que nós possamos guardar, entender, viver, obedecer, para sermos abençoados. E assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz, guiados, seguros e protegidos pelas tuas mãos santas, fortes e poderosas. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo da terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém, amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor. Se você tem a sua oferta, você tem o seu dízimo, não leve de volta.